boa noite. Gostaria de dirigir os meus cumprimentos à Sra. Diretora Regional, aos Srs. Presidentes das Assembleias Municipais e das Câmaras Municipais de Velas e de Calheta. Gostaria também de saudar o Sr. Padre, o Ouvidor, todos os autarcas, os seus deputados, as senhoras autoridades presentes. Saudar também todos os confrades, irmãos. Desejar a todos uma boa noite e que, tentando interpretar o nosso sentimento de ansiedade por aquilo que virá, para além do que está já em cima da mesa, fazer votos para que eu próprio consiga, em pouco tempo, dizer tudo quanto me vai na alma relativamente a São Jorge. A agricultura constitui, sempre constituiu, a principal atividade dos Açores. E constitui a principal atividade dos Açores desde o nosso povoamento. Primeiro, como atividade de subsistência de aqueles que por aqui foram ficando. Depois, como atividade económica e de geração de riqueza. Foi com a agricultura que encontramos nestas ilhas a sobrevivência e a boa razão de nos mantermos nelas, mas desde muito cedo. Foi ela, a agricultura, que permitiu abastecer as naus e as caravelas dos que prosseguiam na descoberta de novos mundos. É habitual dizer-se que a agricultura açoriana conheceu diferentes ciclos ao longo dos séculos. Mas o certo é que se manteve sempre uma importância fundamental para as nossas gentes e para a produção da riqueza. No livro Açores, Quem Somos, Porque Somos, fala-se do povoamento dos Açores, evidenciando a forma como os primeiros de nós conseguiram sobreviver com engenho e arte na realização do arroteamento dos solos e no aproveitamento dos bens existentes nessas ilhas. As suas autoras, Maria Melo e Conceição Cabral, referem que a história dos Açores, e cito, identifica-se pela coragem, persistência e luta contra todas as adversidades, não só as provenientes da natureza, mas também as advenientes do isolamento imposto pela situação geográfica, a que se alia a dificuldade de comunicação na época. Do ponto de vista económico e social, o povoamento dos Açores dividiu, como se sabe, as nossas ilhas em capitanias. O capitão de notário, função hereditária, recebia uma redízima, 10%, de todos os dízimos ou impostos aqui cobrados pela capitania. E esta tinha ainda o domínio monopolista dos meios essenciais à vida, como, por exemplo, os moinhos, como, por exemplo, os fornos de cozer pão, como, por exemplo, o simples comércio do sal. As terras, por desbravar, eram cedidas aos povoadores, no regime da lei das sesmarias. Ou seja, os beneficiários da terra ficavam com a obrigação de as desbravar, sob pena de as devolver ao fim do prazo que lhes era concedido para o efeito, trabalhando ou recrutando para o trabalho familiares e também servos, escravos, como aliás era tipo da época feudal. E foi deste modo que, paulatinamente, a partir de 1440, começaram a aparecer os primeiros povoadores destas nossas ilhas, os primeiros povoados, normalmente isolados, próximos de ancoradores e junto à foz das ribeiras, mais tarde transformados em vilas e que progrediram para sedes de concelho. Os primeiros colonos contaram com judeus, cristãos novos, mouros, flamengos. Estes últimos, muito por influência de Dona Isabel, irmã de Dom Duarte de Dom Henrique, que entretanto se casara com Filipe III, Duque de Borgonha. A título de exemplo, um destes primeiros flamengos, Joseph van Muster, foi nomeado primeiro donatário da ilha de Faial, em 1468,
trazendo consigo muita gente para povoar aquela ilha. Aqui em São Jorge, depois de tentativas várias de povoar a Ilha das Flores, fixou-se no topo e ali faleceu o flamengo William van der Hagen, Guilherme da Silveira, por volta dos anos de 1480. Nestes primeiros tempos, a economia das ilhas dos Açores era baseada na agricultura, na pesca e na caça dos animais que os primeiros povoadores tinham largado nestas ilhas. Mas a agricultura em breve começou a ter uma grande importância para todas as ilhas dos Açores, porque abasteciam as expedições marítimas que se faziam na descoberta de novos mundos e também daqui partia os cereais que eram necessários, nomeadamente para as praças de Ceuta e de Lanzagão, no norte da África. Também a exploração das madeiras beneficiou a economia açoriana, porque exportamos muito cedro de mato e muito queijo. Já com todas as nossas ilhas descobertas e vivendo em plena época das grandes produções de cereais e da sua exportação, no início do século XVI, começou a desenvolver-se uma outra cultura agrícola na região, a cultura do pastel. A exploração do pastel e da urzela foi igualmente assumida e orientada para a exportação, nomeadamente para o tingimento de tecidos. A importância destas culturas era tão grande que a sua exploração era monopólio real. Havendo registro desta importância na toponímia, nomeadamente na urzelina aqui de São Jorge, no pasteleiro de Faial, ou nos inúmeros locais a que se chama de engenho, como Canada do Engenho, Caminho do Engenho, locais que trazem à memória o trabalho da maceração do pastel, que depois de ser era colocado em bolos para exportar para a Holanda, para a Flandres, para a Inglaterra, para a Sevilha, centros europeus de produção e de coloração de tecido. Porém, não exportávamos um produto final, apenas uma matéria-prima, as bolas de pastel, que eram sujeitas a novas transformações tecnológicas para obter o desejado quarante azul, no caso do pastel, ou, no caso do zero, planta que se desenvolve por cima das rochas, depois era trabalhado e produzido quarante amarelo torrado, que ia para estas categorias da Europa. Apesar de não possuirmos nem dominarmos a tecnologia utilizada nos processos finais de obtenção desses corantes, a exportação de pastel e de orzela que se fez das várias ilhas dos Açores para a Europa, em meados do século XVII, assumiu uma enorme importância económica. Também a vinha e o vinho fizeram a sua aparição logo depois do ciclo do trigo e do pastel. São Jorge, durante mais de 3 séculos, até meados do século XX, exportou vinhos de grande qualidade das castas do tipo dominado, como o Badeiro, o Terrentejo, o Moscatel ou o Alicante. Já no século XVII, a exportação do pastel e do orzela dos Açores entrou em declínio, porque chegaram aos mercados europeus novos corantes oriundos das Antilhas, do Índico, cuja concorrência nós não conseguimos suportar. Tal como o ciclo do pastel, o ciclo do trigo, o ciclo veio depois o ciclo da laranja. E verificou-se também no ciclo da laranja um crescimento espantoso do século XVI, XVII, até o século XVIII, onde se exportou laranja para vários mercados do continente europeu, e nomeadamente para a Inglaterra. Tendo em conta as condições climatéricas, até se inventaram nos Açores altos muros feitos de pedra solta, se cultivaram o incenso e a faia para fazer os abrigos, para proteger os laranjais. A exportação de laranja atingiu o seu apogeu no século XIX, atribuindo-se logo de seguida o seu declínio ao aparecimento da doença da lágrima, do acochonismo, exceto que seguramente aqui chegou por via da importação de material restritivo importado para a produção de laranja. Mais tarde, à semelhança do que reconheceram para a laranja, a filoxera, doença das vinhas, veio justificar o declínio dessa cultura.
Mas para além do valor económico desses ciclos, dos cereais, do pastel, do rosé, da laranja, do vinho, a importância destes negócios para os Açores era muito maior, porque trazia intercâmbio e contactos que proporcionaram e que foram importantes para a nossa economia. Por tais contactos comerciais, para além dos iniciais colonos, terão vindo para os Açores muitos flamencos, alguns dos quais aqui se instalaram, sobretudo na ilha de Faial e de São Jorge, tendo sido através deles que se desenvolveu o fabrico de queijo, nomeadamente o queijo de São Jorge, que até era conhecido por queijo flamengo. Enquanto ainda se exportava laranja e se desbravavam as terras incultas, já se faziam contactos com outras entidades europeias e estrangeiras na procura de novas espécies cultivares que pudessem adaptar às nossas condições, tendo sido divulgadas, entre outras, o tabaco, o ananás, a batata doce para a produção de álcool, a espadano, o café, o maracujá, enfim. Mas aqui chegados, apesar da economia que me impus nesta narrativa que já vai longa, já muitos perguntarão quando falarei das cooperativas de São Jorge e da confraria do queijo de São Jorge. São, aliás, os bons motivos, os únicos motivos que nos trazem aqui hoje. Ora bem, ao contrário de alguns comentadores que falam no ciclo da vaca, como aconteceu com os ciclos dos cereais, pastel, laranja, vinho, que atrás mencionei, penso que não há, não houve, nem haverá ciclo da vaca nos Açores. A produção de leite e de laticínios nos Açores acompanha todas as nossas ilhas desde o início do seu povoamento, mantendo-se para além de todos os ciclos de todas as outras produções. De acordo com o historiador Gaspar Frutuoso, no seu livro Saudades da Terra, que escreveu apenas um século após o povoamento dos Açores e, portanto, com uma memória histórica muito viva, dizia Gaspar Frutuoso: na ilha de São Jorge havia muito gado vacuo, ovelho e cabro, do leite do qual se fazem muitos queijos em todo o ano, que dizem ser os melhores de todas as ilhas dos Açores por causa dos pastos. E da terceira dizia também Gaspar Frutuoso: há nesta ilha infinidade de gado, vacuo e ovelhas, e muitos porcos mansos e de monte, algumas cabras com o que é abundantíssimo de leite, manteiga, nata, queijos e requeijões e preciosas queijadas. Isto repete-se em todas as ilhas dos Açores. Ou seja, em boa verdade, as condições edafoclimáticas existentes nas nossas ilhas são excelentes para a produção de pastagem, o que fez com que os primeiros povoadores recorressem ao fabrico de queijos como forma de reserva alimentar e forma de aproveitamento do excesso da produção do leite face ao seu consumo em natureza. Apesar de se falar na existência abundante de leite, manteiga e queijos em todas as ilhas desde o seu povoamento, diz-se inclusivamente que o queijo em São Jorge existe há mais de 500 anos e que, com o atual formato que existe há mais de 200 anos, apesar disso, foi apenas na primeira metade do século XX que surgiram as primeiras fábricas de laticínios nos Açores, em substituição das produções caseiras e familiares. A euforia para a produção leiteira, com a criação das fábricas, foi forçada, também é certo, pelo decréscimo da mão de obra motivado pela imigração que começava a crescer no início do século. Os defensores da existência de um ciclo da vaca não deixam de ser surpreendidos com o facto de um qualquer visitante que hoje aqui desembarque possa dizer e escrever o mesmo que Gaspar Frutuoso escreveu há cerca de 400 anos atrás sobre a abundância de gado nestas ilhas e sobre a abundância dos seus produtos lácteos. Isto significa que a agricultura que fazemos, em particular na produção animal, tem uma longa história. É uma atividade sustentável, mantém equilíbrios ecológicos existentes
com um maneio adequado ao meio ambiente e mantém níveis de bem-estar animal a todos os títulos invejáveis. Por outro lado, existindo desde o início do povoamento, a produção animal açoriana demonstra que é capaz de gerar produtos de qualidade, competitivos, trazendo vantagens para os agricultores e para as populações locais em geral, porque sustenta perspectivas de futuro às famílias rurais e permite o desenvolvimento de outras atividades de valor económico, nomeadamente nos setores secundário e terciário. É ela que dá corpo à maioria da indústria que temos, é ela também a razão de ser da beleza do nosso ordenamento territorial. O modelo do maneio do gado contém características muito especiais, pois predomina o pastoreio durante todo o ano, com estabulação residual, como residuais são as estruturas para armazenamento de alimentos, já que a base da alimentação é a pastagem natural, complementada com forragens conservadas e algum concentrado, este apenas exigido por necessidades de suprir alguns déficits energéticos dos animais de hoje. Por todas essas razões, se compreende que os Açores, com apenas cerca de 2,5% do espaço do território nacional, representem mais de 32% da produção leiteira do país. Como vimos para as referências feitas no livro Saudades da Terra, a produção animal, e em particular a bovinocultura de leite, sempre nos acompanhou, sobressaindo a partir do primeiro quartel do século XX, com a industrialização do leite e a consequente e sistemática exportação do queijo. Se nos quedarmos a refletir sobre a história dos séculos que estas linhas tentam encurtar, facilmente concluiremos que o desenvolvimento dos Açores teve sempre na agricultura o seu suporte fundamental. Mas é boa verdade, nem sempre ganhamos o que podíamos. Tal como no longínquo ciclo do pastel, na maior parte do tempo das nossas produções, não saímos da cómoda posição de satisfazer quem lá longe desejava o que produzíamos. E tal como lhes enviávamos as bolas de pastel para posterior manipulação tecnológica, também demorámos muito tempo a enviar gado vivo para posterior engorda e acabamento de abate, ou produtos lácteos, sem a mais-valia que os processos tecnológicos lhes acrescentam. Apesar de ultrapassadas estas dificuldades, ainda somos pouco curiosos em seguir o destino do que produzimos e em descobrir-lhes uma utilidade mais próxima do consumidor. Perante a organização do mercado, que agrupou a distribuição em pouquíssimos operadores, o desafio de quem produz é o de se saber unir, é o de se saber integrar e, tal como outrora, assumir o desígnio de procurar inovar. Em nosso entender, a grande inovação deverá recair em novos modelos de diálogo com os consumidores, com maior exigência, ganhando-os pela qualidade, a confiança e a fidelização que a marca deve assegurar sem equívocos. Qualidade e identificação junto do consumidor devem ser, portanto, o nosso grande desafio. É claro que o setor deve privilegiar a investigação aplicada, a formação do potencial humano, o apoio ao investimento privado, a organização dos produtores, o apoio à diversificação, a melhoria das infraestruturas, a sanidade, a promoção, a análise dos mercados e a evolução das suas tendências ou hábitos de exploração de marca. É também claro que a moderna distribuição destrói, com a sua angélica importância, muitas das estratégias de valorização de um produto e da sua marca. Basta lembrar-nos das marcas brancas que proliferam por todos os lados. Mas hoje possuímos instrumentos e recursos humanos que nos habilitam a fazer muito melhor do que fizemos no passado, desde que dediquemos mais alguma atenção aos processos de inovação, à busca incessante da qualidade e à reestruturação dos nossos processos organizacionais. Apesar da ansiedade e da turbulência próprias de todos os processos de mudança, o movimento cooperativo de São Jorge é um bom exemplo de um singular e positivo percurso de evolução. O movimento cooperativo de São Jorge, com origem nos princípios de interajuda e cooperação que superavam na Europa após a Revolução Industrial, foi amplamente forjado no ideário dos padres mestres que por esta ilha divulgaram e incentivaram a doutrina do cooperativismo.
para além de outras iniciativas que ao caso não venham, a Cooperativa Leitaria da Beira, como já aqui foi referido, é uma, se não mesmo a mais antiga cooperativa do nosso país, fundada em 1927. Com ela foram várias as cooperativas agrícolas, leiteiras e mesmo empresas privadas que transformaram o leite aqui na ilha e que proliferaram nesta ilha na primeira metade do século passado. Na década de 80 do século passado, São Jorge transformava o seu leite em diversas pequenas cooperativas e unidades privadas, nomeadamente a conhecida empresa Continental Martins e Rebelo, todas elas com condições muito rudimentares e precárias. Mas no percurso das nossas vidas, como das nossas organizações, há sempre espaço para melhorarmos os nossos desempenhos e para desempenharmos e para desenharmos novas estratégias para aproveitar oportunidades futuras. Foi com tal objetivo que em 1996 se criou a Uniqueijo, com primeira sede na Rua de Jardim da República, nas Velas, associando as cooperativas Norte Pequeno, Norte Grande, Santo António, Beira, Santa Amaro e Manadas, mais tarde associando a cooperativa de Laticínios dos Rosais, depois a Finisterra e por último, creio que os Lourais, depois de uma forte incidência policial. O grande desígnio da Uniqueijo era o de assegurar a melhoria do processo de cura do queijo das cooperativas associadas, trazendo das antigas instalações orientadas às brisas do clima para as câmaras de frio, especialmente criadas para o efeito, e que se acreditava representar um grande contributo para a melhoria da qualidade do produto. Ainda em 1986, com o aparecimento do Uniqueijo, foi dado um outro importante passo para a evolução do bom nome e qualidade do queijo de São Jorge, a criação da região demarcada do queijo de São Jorge, a regulamentação e registro da denominação de origem protegida, DOC, atribuída à marca Queijo de São Jorge. Faz hoje 25 anos que as instalações do Uniqueijo foram inauguradas no lugar da Beira, junto à cooperativa local, dotadas com as desejadas câmaras de frio para a cura do queijo produzido nas fabriquetas das cooperativas associadas. Com alguns dos aqui presentes, tenho e tive a honra de ter acompanhado muitas das etapas que moldaram o atual movimento cooperativo de São Jorge. No início da década de 80, colaborei na alteração dos estatutos e legalização das cooperativas desta ilha. Em 86, colaborei na criação do Uniqueijo, na criação dos seus estatutos, tendo ainda participado na criação da denominação de origem protegida. Mas há um pormenor que não posso deixar de partilhar convosco neste momento. A poucos dias da inauguração do Uniqueijo, ali no lugar da Beira, talvez a cerca de 8 dias da inauguração do Uniqueijo, já os convites estavam a seguir para os senhores convidados da inauguração. Telefonou-me um amigo nosso, creio que um amigo de São Jorge, e um amigo meu, o Sr. Hélio Oliveira, e diz-me assim: doutor, nós vamos inaugurar as novas instalações do Uniqueijo, faltam 8 dias, mas temos que incluir na cerimónia de inauguração a criação de uma organização que certifique o queijo de São Jorge e que seja diferente da União de Cooperativas, porque não pode ser a mesma entidade a produzir e a certificar. É claro que naquele tempo não havia essa história da constituição das empresas na hora, como é hoje. Tínhamos que pedir autorização para a utilização de um nome. Tínhamos que aguardar que o Registro Nacional de Pessoas Coletivas nos enviasse esse nome. Tínhamos que preparar os estatutos. Tínhamos que agendar com o notário a escritura pública para a constituição desta nova entidade. Pois bem, depois de muitas conversas, o Hélio, o engenheiro Francisco, principalmente, e também com o nosso amigo Fagundes, nós conseguimos, com trabalho, mas também com a amizade de muito boa gente, que chegado o dia 2 de novembro de 1991, aterrando aqui no aeroporto de São Jorge, eu trouxesse comigo um certificado de admissibilidade do nome da Confraria de São Jorge,
trouxesse comigo a minuta dos estatutos e trouxesse já o acordo do Dr. Mazedo, do secretário, do nosso querido amigo, para no dia da inauguração, nesse mesmo dia 2 de novembro de 91, pudéssemos criar essa confraria com todo esse esforço, com toda essa dedicação. E, portanto, partilhando também mais um pouco deste momento que vivi em São Jorge, vos poderei dizer que, ao contrário daquilo que se diz normalmente para quem se encontra no sítio hora errado, eu estava no sítio e na hora certa para requerer essa determinação, que exigia a minha assinatura como advogado e como solicitante dessa designação, e por isso, e só por isso, sou o confrade número 1 da confraria, porque o mérito, o reconhecimento que devemos ter, o aplauso que devemos dar, é para aqueles que aqui em São Jorge, de espírito irrequieto, de espírito mexido, de espírito desassociado, quiseram criar estas organizações e dar este contributo para o futuro que hoje vemos risonho do que este São Jorge. Uma salva de palmas que vos peço para conseguir. As confrarias são irmandades. Irmandades de pessoas que não se associam por laços de sangue, mas em torno de interesses de ofício, de profissão, de modo de vida, que confluem para um objetivo comum. Nascidas na Idade Média, as confrarias criaram e desenvolveram muitas obras assistenciais e espirituais, nos vínculos de fé, de apoio e compromisso com os objetivos propostos, se levavam à solenidade de um juramento fundamental à obtenção da qualidade de irmão do confrade. Em novembro de 1991 é atribuído à confraria o Estatuto de Entidade Certificadora do Queijo de São Jorge, com a função que hoje lhe é reconhecido de instrumento dotado dos meios técnicos e humanos para a certificação do Queijo de São Jorge, que muito nos ajuda a protegê-lo e a projetá-lo em todo o nosso universo comercial. Que mais poderei dizer nesse aniversário? Posso dizer que o desassossego de espírito não desapareceu nos últimos 25 anos. A Uniqueijo foi cofundadora da Lactações, reformulando antigos processos de comercialização e aproximando-se do consumidor final. Internamente, ajudou a promover a reestruturação do setor cooperativo leiteiro de São Jorge, que agrupou as cooperativas em 3 novas fábricas de laticínios, na Beira, Lourais e Topo, dotadas dos meios necessários à melhoria da qualidade do queijo de São Jorge. Ainda se pode dizer que, em resultado de todo este percurso, também se progrediu na melhoria da gestão das empresas cooperativas e hoje com orgulho, que a grande maioria do queijo de São Jorge é certificado, passando-nos apontados critérios de qualificação de qualidade da entidade certificadora, também ela acreditada para a execução dos objetivos novos a que se propõe. A finalizar, mais posso dizer que foi para mim uma honra ter acompanhado e ter tido algum protagonismo em muitas destas etapas que o movimento cooperativo leiteiro de São Jorge viveu e ter feito muitos amigos, principalmente isto, muitos amigos neste percurso, sendo certo que muitos de nós gostaríamos de há muito tempo termos chegado às condições que hoje nos encontramos, mas sem nenhuma traição à memória dos que se envolveram em todas estas etapas, foi sempre necessário vencer muitas oposições, muitas dificuldades, muitas barreiras. Termino com um voto aos que hoje assumem a direção destas organizações, que olhem como empresas, que olhem para elas como empresas, que olhem para elas como empresas que têm de ganhar, de ter que ganhar mesmo para poder distribuir.
e que nunca deixem, mas nunca abandonem mesmo, o espírito desassossegado, porque é ele que nos move, é ele que nos faz sempre fazer mais e melhor. Bem-ajam a todos. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Videofaria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria na Calheta de São Jorge com o telemóvel 965-832-373. Videofaria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.